Oi, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas da manhã, em ponto. Hoje é dia da mentira, dia 1º de abril de 2025 e também é a data oficial do golpe de Estado do Brasil, né? Golpe de 1964, um golpe que durante 21 anos tirou completamente o nosso direito à liberdade, liberdade de expressão, manifestação do pensamento, que prendeu, sequestrou, baniu, exilou, torturou e matou dezenas de milhares de pessoas. Foi um dos episódios mais violentos e mais longevos da história recente, né? E ontem mereceu a menção de muita gente no país, mas não mereceu nenhuma menção do presidente Lula, que pelo segundo ano consecutivo evita falar sobre o golpe de Estado. Em compensação, falaram a ministra Gleisi Hoffmann, o líder do governo no Senado, muita gente falou ontem condenando, e é uma pena que o governo brasileiro de novo não tenha tido a coragem necessária para relembrar uma data tão importante, né? Uma vez que esse poder, o poder executivo, foi a grande vítima do golpe militar de 1964, numa ação coordenada com a direita brasileira, o governo americano na Operação Brother Sun e militares que, assim como hoje, tinham um espírito insurgente muito pronunciado, né? E como a gente viu, esses 21 anos custaram barato para essa gente, porque em 1979, já no ocaso da ditadura, o Congresso brasileiro, num movimento de coalizão das esquerdas, inclusive, com a direita e o centro, conseguiram aprovar uma lei da anistia que foi feita sob medida para que os algozes do regime ficassem impunes, né? E assim eles conseguiram passar para a história aí, numa situação de muito conforto e tranquilidade. Eu vou citar aqui dois casos. Brilhante Ustra, que é um grande criminoso que simboliza, né, o ódio e a ojeriza pela tortura que ele exerceu com tanto prazer e sadismo, se manteve na carreira e tem duas filhas até hoje recebendo R$140 mil por ano, R$140 mil por mês dos cofres da União, tá? E outras pessoas, por exemplo, o capitão Wilson, aquele homem que dirigia o Puma, que explodiu no Rio Centro, em 1981, já nos estertores da ditadura. Ele foi sendo promovido, manteve a sua carreira intacta, não respondeu a nenhum tipo de inquérito, não sofreu qualquer tipo de punição e se aposentou como general da reserva. É brincadeira? E hoje os golpistas estão aí animados por essa sucessão, né, de episódios de impunidade ao longo da história, forçando a barra para detratar as instituições, para tentar instaurar aqui uma outra ditadura. Isso aconteceu outro dia, né? Nós temos aí finalzinho de 2023, foi tétrico. Aliás, finalzinho de 2022, o começo de 2023, foi tétrico para nós aqui. A gente viu o que faz um grupo radical, um grupo de extrema-direita, um grupo fascista, que manipulou, conseguiu a chave para manipular a mente das pessoas e usou uma multidão de descerebrados para fazer piquete em porta de quartel, para, enfim, se explodir com bomba na cabeça, para explodir caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, para destruir, por exemplo, os prédios da Polícia Federal, né, lá no Distrito Federal, ameaçar jogar ônibus de viaduto, enfim, a bagunça toda que vocês viram. E agora, diferentemente desse passado que a gente deplora, pela primeira vez a Justiça no Brasil coloca esses insurgentes no banco dos réus, né? Então lá, como a gente viu, tem Bolsonaro e mais 7 já transformados em réus, passaram a responder na semana passada por uma ação penal que pode colocá-los na cadeia por muitos e muitos anos. E é fundamental que isso aconteça, porque se não acontecer, daqui a pouco nós estaremos de volta outra vez com esses estratagemas de golpe de Estado aí. Nós vamos falar muito sobre isso aqui e também vamos falar sobre um movimento que surgiu de maneira espontânea, sem uma organização sindical por trás, sem as palavras de ordem da esquerda brasileira e tomou conta do país. Foi o breque geral dos motoboys que ontem, em alguns lugares do Brasil, chegou a provocar 100% de queda nas vendas de alguns restaurantes que trabalham exclusivamente pela internet. O que os motociclistas reivindicam? Eles reivindicam mais respeito no trabalho, né? E reivindicam também uma remuneração mínima de R$10 por entrega e o quilômetro rodado a R$2,50, o que vai fatalmente encarecer um pouco mais a entrega da comida que você pede, mas pelo menos vai permitir a eles ter uma vida com alguma decência, porque hoje, além de todo o risco que eles correm, além de estarem banidos aí de qualquer tipo de serviço de atendimento e de onerar a máquina do Estado quando eles se machucam e caem, porque isso é rotina na profissão deles,
eles querem mais dignidade, eles querem poder pagar as contas e não estão conseguindo. E fizeram um movimento espetacular no Brasil, paralisaram em várias e várias cidades, né? Goiás sofreu muito, São Paulo sofreu muito, Sorocaba, aqui perto de São Paulo também. No Brasil inteiro eles pararam, né, sacrificando os ganhos de um dia de trabalho para tentar fazer ouvir a sua voz. Obtiveram resposta de algumas empresas, mas de outras não. O iFood, que é a principal delas, moita, ficou caladinho. E o sindicato dessas empresas, esse sim é um segmento organizado, diz que já aumentou a remuneração deles 5% acima da inflação do ano passado para cá. Mas hoje o paro continua. Então você que vive de pedir comida pela internet ou pelo telefone mesmo, vai passar fome. É melhor você se acautelar. Antes de sair de casa, faça uma marmita, leve para o trabalho, porque com o sucesso do movimento de ontem, é muito provável que ele se repita hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o certo é que provavelmente não haverá hoje entrega para ninguém. Pelo menos nos centros onde, como em São Paulo, eles estão bem mobilizados. Bom, gente, dito isso, tem muita coisa para a gente falar hoje, sabe? O Trump aí no mundo despertando suspeitas de que esse movimento de guerra de tarifas vai prejudicar principalmente os Estados Unidos, né? Nós temos muitas informações nessa área e vamos começar, como eu faço todo dia, pela meteorologia. Só que antes eu vou chamar o meu companheiro Alex aqui, Alex Amorim, para poder contar para a gente. Bom dia, Alex, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Panusa? Tudo beleza. Alex, ontem não teve futebol, né? Teve o jogo de finalização da primeira rodada entre Red Bull Bragantino e Ceará, 2-2. 2-2? Quer dizer, parece que deu uma epidemia de empates aí nessa semana, né? Sim. Tudo quanto é jogo só empatou, tá faltando gol, o pessoal não tá gostando não, né? Sim. E aqui, Alex, eu quero mostrar, não sei se você viu essa notícia aqui no noticiário. Na capa da SPN. É, exatamente, é isso aí, gente. Olha só que vergonha, um jogo do Brasileirão feminino, banana atirada lá no Banco do Esporte, né? Sim. Uma atitude que o time caracterizou como covarde e racista. Você sabe o que aconteceu aí, Alex? Então, aqui pelo que eu verifiquei na matéria, o jogo entre Internacional e Sport é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Nos acréscimos do segundo tempo, a torcida do Internacional arremessou uma banana em direção ao banco de reservas do clube pernambucano, que logo em seguida fez uma nota e classificou o auto como repugnante e exigiu uma punição exemplar ao responsável após a partida. A SBF disse que a punição vai ser 3 jogos sem a torcida do Internacional no estádio, com portões fechados. Punição bem leve, inclusive, né? É sempre assim, porque esses espetáculos de racismo no futebol, e olha, é o segundo caso em uma semana, hein? Teve outro semana passada também no futebol feminino. Então, enquanto não começar a excluir esses times ou banir as torcidas definitivamente dos estádios, vai continuar essa história toda, porque está mais do que certo que vencer o racismo estrutural e essas manifestações é uma tarefa que exige mais do que compreensão do ambiente em que o racismo acontece, sabe? Fiquei chocado com essa notícia aqui, Alex. Eu também. Então tá bom, beleza. E me corrigindo, não serão 3 partidas com portões fechados no Beira-Rio, e sim fora de casa. Então é uma punição que não incrementa em nada o esporte, porque se fosse algo fixo, seria em qualquer região e não fora de casa essa punição para o Internacional. Muito bom. Então fica aqui nossa solidariedade aqui às jogadoras do esporte, né? Mais uma vez alvo dessa coisa de troglodita chamada racismo no esporte. Gente, que absurdo, não é não? Como as pessoas se sentem à vontade para se manifestar dessa forma nos estádios de futebol? Isso é um belo de um absurdo. Vamos então começar pela meteorologia? Vamos lá, está aqui o aviso do INMET, né? Hoje você tem aí uma parte do Brasil, essa parte do centro e mais a oeste, toda ela amarela, só tem um aviso aqui, é o aviso de chuvas intensas, né? Então o pessoal todo aí que vai de Goiás, Tocantins para oeste, fique atento aí à chuvarada, né? E nessa parte aqui no centro-oeste, que vai lá de Rondônia até o sul do Mato Grosso do Sul, também tem um alerta aqui, um alerta de chuvas intensas. E ontem o que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no ABC, caiu uma chuvarada, mas caiu uma chuvarada terrível assim, né?
muita gente tinha a impressão de que era o fim do mundo. E aí tem 100 e tantos mil casas sem luz e previsão de mais chuva. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje, então? Olha só, chuvas torrenciais aqui nessa região ao norte, né? Que vai do Pará, passando pelo Amapá e chega até São Luís do Maranhão. Nessa faixa aqui do centro-oeste até o sul, nós teremos também chuvas pesadas. Temos uma faixa preta aqui no Rio Grande do Sul, olha, o Porto Alegre lá nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, o tempo lá vai fechar, hein? Vamos ver a temperatura, como é que vai ficar? Máxima de 23 em Porto Alegre, em Florianópolis 26, em Curitiba 27, no Rio de Janeiro 33 graus, aqui em São Paulo 31, Minas Gerais 29 graus, em Vitória, no Espírito Santo 32 graus, Campo Grande 30 graus, Mato Grosso, Cuiabá 32, Goiânia 34 graus, Brasília, cadê Brasília? Brasília 29 graus, Palmas no Tocantins 29, as capitais do Nordeste com temperaturas aí entre 31 e 32 graus, tempo nublado, né? Em Fortaleza, pancadas de chuva, a máxima vai chegar a 31 e, enfim, é isso aí. Manaus nós vamos ter 33 graus, Porto Velho 32, Rio Branco 32 graus e Boa Vista lá em Roraima 36 graus. Essa será a previsão para o dia de hoje, né? Nós estamos tendo já aí as últimas chuvas provavelmente aqui, principalmente nessa região próxima do Trópico de Capricórnio, né? Onde nós temos as estações do ano bem marcadas. Vamos ver agora quais são os destaques das notícias do nosso site aqui do ICL, é o iclnoticia.com.br. Já vai aí para a sua tela. Hoje no destaque principal aqui é uma articulação para fazer face à guerra de tarifas do Trump. O que está acontecendo? Como os Estados Unidos estão dificultando a entrada de produtos do mundo inteiro, os países estão tentando entre si resolver o problema para escoar a sua produção. E aqui nós temos como destaque essa primeira manchete que você vê. Em resposta a Trump, China, Japão e Coreia do Sul aceleram um acordo de livre comércio. Portanto, a movimentação do Trump está gerando consequências ao redor do mundo. Depois os Estados Unidos vão lamentar muito essas organizações aqui, porque a gente sabe, por exemplo, o quanto uma articulação sul-sul como o BRICS, né, que envolve países emergentes muito importantes, incomoda os Estados Unidos, né? Segundo destaque, Estados Unidos usaram Juscelino Kubitschek para apoiar e depois criticar a ditadura no Brasil. É uma avaliação aqui dos serviços de inteligência dos Estados Unidos sobre o papel que cabia a Juscelino Kubitschek, visto de maneira paradoxal, ora como uma pessoa que podia fustigar o golpe, ora como uma pessoa que podia se integrar a ele para ajudar a justificá-lo. Aqui nos destaques secundários no site do ICL, olha só, uma informação interessante, essa informação aqui já correu o noticiário no dia de ontem, mas nunca é bom deixar de falar sobre isso, nunca é bom esquecer as oportunidades de falar sobre isso. Acabou aquela palhaçada do Exército lá em Juiz de Fora. Exército tira a homenagem do dia do golpe de 64 em quartel após resistência e decisão judicial. Não foi uma iniciativa espontânea do Exército Brasileiro, que continua tendo, quando pode, quando encontra espaço, ainda uma ação recalcitrante, fazendo questão de homenagear, como fizeram, por exemplo, os clubes militares, né? Esse movimento golpista hediondo que tomou 21 anos da nossa democracia a partir dos anos 60. E lá em Juiz de Fora, o lugar de onde o general Mourão saiu com as tropas na madrugada de 31 de março para 1º de abril, passou a se chamar Brigada 31 de março. É brincadeira, né? O Exército, usando essa data, essa efeméride nefasta da história brasileira, para fazer campanha de golpe. Mas a Justiça mandou tirar e o Exército teve que obedecer. Quando será que a gente vai ver esses oficiais que inventam esse tipo de coisa terem a atitude de moto próprio, né? Terem o bom senso que falta para saber que isso aqui é uma bestialidade, homenagear um golpe de Estado, sabe? Do que esses militares tanto se ufanam? Do que eles se orgulham com essa empresa? Se orgulham das prisões ilegais que fizeram, das pessoas que foram torturadas, dos que eles mataram? Por que homenagear um batalhão com uma data alusiva a uma série de crimes que são hediondos, que são imprescritíveis, né, que são inafiançáveis e que ceifaram a vida de muita gente?
E isso tudo aconteceu porque agentes do Estado brasileiro trabalharam como repressores daqueles que julgavam subversivos ou inimigos do regime. E para ser inimigo do regime a partir de 64 não precisava muita coisa, né? Basta lembrar aqui que Chico Buarque, Caetano Veloso, Florestan Fernandes, enfim, pessoas que apenas pensavam o Brasil, ou pensavam as artes, ou compunham músicas, eram considerados grandes inimigos, muitas vezes, como Vladimir Herzog, chegaram a perder a vida, né? Ou aqueles que se colocavam à disposição dos que estavam sendo perseguidos para tentar aliviar um pouco a sua dor, caso do Rubens Paiva, acabaram sendo sequestrados, espancados, mortos e tiveram o seu cadáver desaparecido para todo sempre. Então é disso que nós estamos falando e é uma pena que o governo federal não tenha tido mais uma vez coragem suficiente para se manifestar sobre esse golpe de Estado, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou falar aqui porque, olha, me desculpa, eu preciso criticar o Lula. O Lula poderia ter feito ontem uma menção que fosse, mas não teve coragem, tá? Vou mostrar para vocês aí na tela o que foi que ele escreveu. Ele foi criticado ontem por muita gente, né, e resolveu fazer um texto que você está vendo aí na sua tela. Mas não falou uma vez a palavra golpe, não se referiu a 64, não criticou os militares golpistas, nada disso. E especialmente o Lula, que é uma pessoa que teve uma participação histórica tão importante na restauração da democracia. As greves que ele fez a partir de 1980 lá no ABC, na condição de presidente dos sindicatos metalúrgicos, foram muito importantes no enfrentamento à repressão da ditadura. E hoje quem vê aquele ser altivo, né, que lá para trás, há 40 anos, enfrentou com tanta galhardia, com tanta coragem o sistema, hoje não tem a coragem de fazer uma menção numa nota oficial. O que diz o presidente da República? Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o futuro, e de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver, mas não nomina qual. Não existe fora da democracia caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Não existe um verdadeiro desenvolvimento inclusivo sem que a voz do povo seja ouvida e respeitada. Não existe justiça sem a garantia de que as instituições sejam sólidas, harmônicas e independentes. Nosso povo, com muita luta, superou os períodos sombrios da nossa história. Aí, ao invés de falar da ditadura, o Lula fala de novo da democracia. Há 40 anos vivemos em um regime democrático e de liberdades que se tornou ainda mais forte e vivo com a Constituição Federal de 88. Essa é uma trajetória que, tenho certeza, continuaremos seguindo, sem nunca retroceder. Então está aqui a nota do Lula, que não fala uma vez a palavra golpe nem nada. Parece que foi escrita pelo ministro Zé Múcio, né? Esse sim, um homem cujas posições sobre a ditadura a gente conhece, está lá no governo o tempo inteiro passando pano para militar. O que ele fala é o ministro das forças, né? Parece que foi ele o redator dessa tuitada aqui do Lula, que não teve, repito, a coragem de tocar, de mencionar a expressão golpe militar, golpe de 64, não teve. Vivemos numa democracia há 40 anos, mas condenar o golpe, nada. A coragem que faltou à presidência da República sobrou no Supremo Tribunal Federal. Põe na tela, Alex, pra gente. Olha aí uma nota do Supremo, uma nota clara, né, falando, uma nota curta, sem embromation, falando aquilo que deve ser dito. Há 61 anos, direitos fundamentais foram comprometidos no Brasil. Era o início da ditadura militar que perdurou 21 anos. A Constituição Federal de 88 foi o marco da redemocratização e restabeleceu garantias, princípios e diretrizes para reger o Estado democrático de direito. 31 de março de 1964. Lembrar para que nunca mais se repita. Hoje e sempre, celebre a democracia e a Constituição Cidadã. Portanto, está aqui com menos palavras, com mais concisão, com mais assertividade, o Supremo Tribunal Federal, outra instituição golpeada em 1964, depois golpeada de novo em 1968, esse sim teve a coragem de se colocar publicamente condenando aquilo que hoje é novamente uma ameaça, né? Porque o judiciário brasileiro está de novo na alça de mira dos reacionários desse país.
né? Outra pessoa que se manifestou aqui, importante, ela se manifesta de maneira pessoal, foi a ministra Gleisi Hoffmann. Não podia ficar calada também, porque foi uma voz tentando empurrar o governo em direção um pouco mais à esquerda, né? E ela continua aqui se manifestando, agora é ministra de Estado, é uma ministra importante, e a Gleisi escreveu ontem aqui no Twitter: há 61 anos, um golpe de Estado lançou o país em um longo período de ditadura que cerceou direitos e garantias, perseguiu, prendeu, matou opositores. Foram mais de 2 décadas de resistência e sacrifício para a restauração da democracia que culminaram com a campanha das diretas já, o fim dos governos militares e a eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Muitos deram a vida ao longo dessa luta em que a sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram, como definiu bem o deputado Ulisses Guimarães. É importante recordar esse período dos dias de hoje. Lula, presta atenção no que a sua ministra está dizendo. Olha só, é importante recordar esse período dos dias de hoje em que estão sendo levados a julgamento os comandantes de uma nova tentativa de golpe, incluindo um ex-presidente da República tornado réu. A responsabilização penal dos golpistas na vigência do plano de Estado de Direito e das garantias constitucionais que tentaram abolir é um dever histórico em defesa da democracia hoje e sempre, disse a hoje ministra, ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então está aqui, com todas as palavras, com todas as letras, né? A manifestação de gente que não se intimida com ameaça golpista, nem com mau humor de general, sabe? O país, a essa altura do campeonato, devia estar nem aí para o que pensam os generais. Eu falo para vocês aqui, porque a gente, em Brasília, eu trabalhei 23 anos cobrindo os poderes em Brasília como repórter, e toda vez que havia algum movimento do Brasil, um badernaço em Brasília, alguma coisa assim, a gente era instado pelas redações a ouvir militares. Vai lá ouvir o que o general fulano de tal pensa. Vai ouvir o que o Newton Cruz. Então podia ser uma greve, qualquer coisa assim. O jornalismo padecia de uma síndrome do mau humor do militar. Tudo era repercutido com ele. Sabe o que é? O William De Luca, outro dia, falou muito bem. O militar é a mesma coisa que um servidor do IBAMA ou um professor de escola federal. Ele não é por estar armado que ele tem qualquer importância institucional maior que os demais. É apenas um servidor público, é um fiscal do IBAMA que usa uma metralhadora ou um fuzil muito forte, tá? Então, assim, não se devia nem ir perguntar para o general o que ele está sentindo. Não é assunto dele. Militar tem que cuidar da integridade das fronteiras e tem que salvaguardar as nossas instituições. Não tem nada que fazer plano de golpe, muito menos governar, porque eles não têm competência mínima para isso, né? Agora, repito que me causa estranheza a falta de coragem para enfrentar uma efeméride, né? Num país que outro dia, 1968, a partir de 3 de dezembro de 68, estava sob o jugo de uma ditadura cruel, feroz, que fechou o Congresso, que acabou com o habeas corpus, que calou o judiciário, e hoje essas pessoas, né, muitas vezes não têm coragem de se manifestar. O líder do governo no Senado tem essa coragem, Randolfo Rodrigues. Ontem falou bonito lá no Congresso, e eu vou pedir para o Alex posicionar o VT do Randolfo para a gente ouvir o que ele falou, reproduzindo palavras que já haviam sido ditas durante o julgamento da admissibilidade da ação contra o Bolsonaro pela ministra Carmen Lúcia, né? Vamos ver o que disse o Randolfo Rodrigues. Ditaduras matam. Mataram ontem sempre. Continuam matando hoje. É por isso que a nossa democracia, para se proteger, incluiu no Código Penal, no artigo 359-M, que é crime tentar golpe de Estado. Ipse literi, o seguinte: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Tentar. O verbo tentar não está à toa. É porque só é possível punir golpistas quando eles tentam. Eu vou tentar recuperar aqui para vocês esse artigo que o senador Randolph mencionou, que é o artigo 309, no inciso M. E só para vocês verem o que ele fala direitinho, porque tem uma controvérsia no país, os bolsonaristas falam que não, que tentativa não é golpe, né? Mas vamos ver direitinho o que diz aqui esse artigo. Põe na tela para mim, por favor. LMN, aqui, eu estou lendo junto com vocês, tá? É a letra M, L, olha aqui, artigo 359-M, tá? O que diz a lei? Leiam aqui comigo, olha só. Tentar depor, tentar, não é depor, é tentar depor
por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Tentar. E é exatamente isso que aconteceu no Brasil. Portanto, não cabe aqui nenhuma controvérsia sobre a tipificação desse crime, nem o enquadramento da conduta daqueles que contribuíram com o 8 de janeiro, com tudo que aconteceu antes dele, Operação Punhal Verde e Amarelo, enfim, Operação Copa 22 e tudo mais. Não há dúvida de que esses crimes estão muito bem descritos na legislação penal brasileira e eles precisam ser punidos. Estou falando isso aqui desse jeito hoje por causa dessa alusão ao período da história que, infelizmente, né, tirou da gente as liberdades civis durante 21 anos. 21 anos é mais do que uma geração. O Brasil sofreu muito com isso. Vou detalhar agora, estava na manchete do ICL, eu não li para vocês a notícia, então vou detalhar agora essa história lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora, como se sabe, foi de onde partiram as tropas na madrugada de 31 de março para 1º de abril, né, chefiadas pelo general Mourão em direção ao Rio de Janeiro. Isso acabou provocando a adesão de outras unidades militares e no dia 1º se consolidou o golpe com a deposição do João Goulart. E o lugar de onde essas tropas saíram em Minas Gerais foi batizado de Brigada 31 de Março, como você está vendo aqui, olha. Logo repito para vocês, não sei do que esses militares se ufanam, tanto porque, afinal de contas, a obra deles é uma obra medonha, uma obra sanguinária, né? Escorre sangue dessa história. Mas tiveram que tirar lá o nome de Brigada 31 de Março, por quê? Por causa de uma decisão judicial. Vamos ver a notícia aqui? O Exército retirou as homenagens públicas à data do golpe militar de 64, mantidas no quartel em Juiz de Fora, de onde saíram os primeiros soldados para a deposição do João Goulart. A ação aconteceu após a Justiça homologar a procedência de pedidos feitos pelo Ministério Público Federal. O letreiro, com a denominação Brigada 31 de Março, já foi retirado do pátio da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha. A página também não faz menção à homenagem nem ao papel decisivo e corajoso da eclosão da Revolução Democrática, desempenhado pelos militares que serviam no quartel no ano do golpe. A medida ocorreu um ano depois que o jornal Folha de São Paulo mostrou a reverência à data no dia em que o golpe militar completava 60 anos. Ele que completou 61 anos entre segunda e hoje, né? Aliás, sobre a data correta seria 1º de abril, viu, gente? Porque as tropas partiram de madrugada em Ribeirão, de Juiz de Fora, mas o golpe só foi formalizado, só foi formalizado mesmo com a deposição do Jango no dia 1º de abril. Então a data deveria ser 1º de abril. Não é comemorado no dia 1º de abril porque os militares que promoveram essa baderna toda, eles não queriam confundir isso com o dia da mentira, né? Que é a data de hoje, dia da mentira. Então, comemora-se no dia 31, porque nos últimos minutos desse dia, o general Mourão resolveu partir de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, levando suas tropas para deflagrar esse golpe de Estado, né? E aos poucos, os fatos que aconteceram, os fatos subjacentes, eles vêm sendo revelados pela história, porque os arquivos oficiais começam a ser destrancados, os sigilos vão caindo. E hoje no site do ICL, se você abrir, vou ler só um trechinho da notícia para você, está aí a informação de que os Estados Unidos tinham tropas, né, estacionadas nas costas brasileiras. Operação Brother Sun, que chamou, elas não chegaram a atuar, mas estavam de prontidão lá. Se tivesse dado qualquer coisa errada, eles teriam feito aqui desse quintalzão, né, aí sim a sua terra, né. Estados Unidos usaram Juscelino para apoiar e depois criticar a ditadura no Brasil. Vamos ler qual foi o entendimento dos serviços de inteligência americano. O governo dos Estados Unidos acompanhou de perto Juscelino antes e durante a ditadura militar. Ele morreu em 76, né? E a morte está sendo investigada novamente, porque essa aqui está sempre, permanentemente, sob a suspeita de que houve uma grande manipulação e de que foi um assassinato e não um acidente de carro. Em 20 de janeiro de 1964, um aerograma foi enviado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos pela Embaixada Norte-Americana no Rio de Janeiro. Assinado pelo conselheiro de Assuntos Políticos John Keppel, o informe analisava uma entrevista que Juscelino havia dado para a revista Manchete, que tinha chegado às bancas no dia 15 de janeiro de 1964, algumas semanas, portanto, antes do golpe. O grande tema que o diplomata estadunidense destaca partia da seguinte declaração do Juscelino: o presidente João Goulart tem encontrado opositores
que tudo lhe nego, mas a verdade é que vem conduzindo o país dentro de uma incontestável linha democrática. Presidente de um grande partido, cujas tônicas são as reivindicações populares, tem o dever de se bater por esses compromissos. Nesse comunicado, o conselheiro estadunidense mencionou notáveis referências à questão agrária brasileira, além dos comentários de Juscelino sobre o comunismo e sobre o programa de governo que pretendia defender no pleito de 1965. Daí você vai terminar de ler essa matéria, é uma matéria de importância histórica, no site do ICL, está lá na nossa capa, tá? icl.com.br, tá? Vamos falar um pouco sobre esse movimento dos motoboys, são 7h30 agora. Ontem aconteceu, você que depende de pedir comida, você que usa esse serviço, que se popularizaram muito no Brasil depois da pandemia, deve ter observado que não teve ontem praticamente entrega pelo iFood, né? Porque os motoqueiros no Brasil inteiro se concentraram em praças centrais, aqui em São Paulo foi em frente ao estádio do Pacaembu, e não entregaram. Resolveram mostrar a importância que tem e deixar a condição de invisibilidade na qual são enfiados, porque são pessoas que não têm uma organização sindical, é uma categoria absolutamente despolitizada, mas ontem mostrou que a necessidade é a mãe da sabedoria, né? E eu vou pedir para o Alex colocar para a gente alguns vídeos da manifestação de ontem, que a gente coletou pela internet. Olha, isso aí é em Goiânia, essa motociata aí, olha. Eles saíram desfilando, cantando, né, levando as suas caixas aí, suas mochilas, e não entregaram comida. Alguns restaurantes pararam, como diz aí a legenda desse vídeo, pararam 100% das entregas em São Paulo. Não houve simplesmente entrega, principalmente pelo iFood, que parece ser a mais recalcitrante das empresas desse pessoal. Mas as entregas deles não se restringem. Olha, isso aí é outro lugar, é Goiânia isso aí. Vamos ouvir aí uma parte que vai fazer a diferença no movimento nacional do Break dos Etos. Nessa segunda-feira, dia 31 e 1º de abril, Goiânia, os entregadores aqui estão nos off, porque a gente quer o reajuste dessas taxas, que a gente está 3 anos aí sem reajuste. Os entregadores não aguentam mais. Reajuste já! Reajuste já! É isso aí. Então o movimento em Goiânia também foi muito grande, a adesão de lá, parou todo mundo. Salve, rapa de todo o Brasil! Estamos aqui na base do iFood. Hoje foi um dia histórico para todos os motoboys por aplicativo, tanto o iFood, Rap, 99 Uber. E quero dizer para vocês que infelizmente o iFood não deu nenhuma posição. E nós vamos continuar o break nacional. Trabalhador não agride trabalhador. Então fica aí para vocês. Vamos brecar todos os shopping, todas as franquias do iFood para não pegar pedido. Hoje e amanhã, né, gringo? É isso mesmo. E o fato da gente ter sido recebido lá, eles reconheceram que a gente é uma liderança forte e eles não atenderam. Mas eles tremeram na base. Eles mesmos falaram da boca deles que o movimento a nível nacional foi gigantesco. Foi ou não foi, Janaé? É isso mesmo. Então vamos continuar engajados aí, certo? Em todos os estados. Vamos fazer acontecer. Eles vão ter que se dobrar e é o break, certo, rapaziada? É o break! Pois é, voz forte, né, ecoou pelo Brasil inteiro. Você que pede comida todo dia viu o que aconteceu ontem, isso continua acontecendo ao longo de todo o dia de hoje. E a entidade que congrega essas empresas, 99, Rap, iFood, e Uber e Companhia Limitada, o que elas falam? Falam que já estão pagando bem, né? Pagam uma miséria para esse pessoal, mas uma miséria mesmo. Uma miséria para enfrentar o risco que eles enfrentam, tá? De se estropiar aí no trânsito sem nenhuma garantia de nenhuma natureza. Quando o motoboy se machuca, ele vai parar no hospital do SUS e se recuperar, vai ficar meses e meses acamado, porque acidente de moto é sempre muito grave, né? E não tem renda nenhuma, não tem garantia nenhuma de nada, tá? É um sistema quase que de escravidão, ele laissez-faire de volta com toda a força, né? Então tá aí o exemplo que essa galera tá dando de mobilização, movimento inteiro estruturado pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, e eles fizeram bonito ontem demonstrando que é impossível sobreviver com a miséria que pagam R$5 por entrega e R$1,50 por quilômetro. Eles querem R$10 por entrega e R$2,50 por quilômetro rodado. E isso garante, segundo a associação deles, a Associação dos Motoboys, a remuneração de hoje garante R$30 por hora de trabalho. Eles dizem que não ganham, que ganham isso ao final de um dia e que mal dá para comer o sanduíche que eles carregam na sacola, entregando aí com o peso de todo o risco da atividade que tem, né? Então, sucesso para os entregadores e parabéns pela mobilização.
Agora, o fato de não haver nenhuma atividade sindical por trás deles, não haver nenhuma entidade sindical, está dificultando as coisas. Por quê? Porque os patrões, né, não admitem ser chamados de patrões, mas são os patrões, as empresas que controlam os aplicativos, dizem que, mas falta um sindicato, com quem que a gente vai fazer um acordo? É simples, é só olhar o que está acontecendo nas ruas do país, né? Vamos seguir com o noticiário, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo lá fora, porque nós temos guerra de motoboys aqui contra a remuneração ruim, mas nós temos lá fora também uma guerra comercial rolando, né? Com o Trump dando as ordens aí, consequências imprevisíveis do que ele está fazendo, e enquanto ele mantém as bravatas e começa a aplicar as tarifas, aliás, amanhã, dia 2, é o dia em que começa a valer a mega tarifa lá de 25% que ele aplicou a carros vendidos nos Estados Unidos, mas que são montados no restante do mundo, que vai abalar profundamente o próprio mercado americano, beneficiando somente uma empresa, como eu tenho dito aqui, a Tesla. A Tesla, que é do segundo homem mais importante dos Estados Unidos hoje, chamado Elon Musk, aquele neonazista que vive enfim, da indulgência de um Estado que deposita na conta corrente dele bilhões de reais para mandar foguetes para o céu com seus satélites pessoais, satélites da Starlink, né? E agora o dono da Tesla e da SpaceX começa a sofrer os efeitos das suas opções políticas, né? Está sofrendo para burro aí, com redução de queda, com os protestos que se armam em frente às lojas da Tesla, com a repulsa do consumidor americano pelos carros dessa montadora e, paralelamente, no plano da geopolítica global, as coisas também começam a acontecer. Na tela para vocês aí, vai entrar agora outra matéria do site do ICL, falando sobre a mobilização, né, de parceiros, que eram parceiros distantes, que não tinham ainda uma relação livre de tarifas, né? Uma relação cheia de travas, começam a ser destravadas agora. Por quê? Porque eles precisam enfrentar essa nova realidade global imposta pelo presidente dos Estados Unidos. Então, em resposta ao Trump, a China, o Japão e a Coreia do Sul estão criando lá um livre comércio, né? E esses são os reis da tecnologia mundial. Os Estados Unidos, inclusive, dependem deles, não só para o fornecimento de insumos, como também de peças prontas. Até no carro das telas tem componentes feitos na China, então eles estão em todo lugar. O que diz aqui a reportagem no site do ICL? As negociações para um acordo trilateral de livre comércio estão a todo vapor entre a China, o Japão e a Coreia do Sul. O plano dos três países em conjunto visa fortalecer um ambiente previsível de negócios e investimentos diante do cenário da guerra tarifária estimulada por Donald Trump. Um comunicado foi divulgado no domingo 30 pelas nações e depois da 13ª reunião trilateral dos ministros da Economia e Comércio que aconteceu em Seul, na capital da Coreia do Sul. É a primeira reunião desse nível entre três países em 5 anos, esses três países em 5 anos. As novas medidas do presidente Trump afetam uma ampla gama de produtos, como veículos, caminhões e autopeças nas três nações. A Coreia do Sul e o Japão são afetados, enquanto grandes exportadores automotivos e a China são afetados pelas tarifas sobre produtos agrícolas, aço e alumínio. Trump anunciou que aplicará tarifas personalizadas a cada parceiro comercial a partir da quarta-feira, amanhã, dia 2, para corrigir práticas que ele considera injustas. Tá? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a guerra comercial do Trump, mas eu preciso dizer para vocês que o Bolsonaro se livrou de mais uma, tá? Ontem nós noticiamos aqui que no fim da semana passada ele se livrou do inquérito sobre a falsificação da carteira de vacinação dele e da filha. E agora acabou aquela história da importunação, uma baleia lá na Baía de Angra. Está aí a manchete para vocês: Ministério Público Federal arquiva inquérito contra Bolsonaro por suspeita de importunação à baleia. O ex-presidente prestou depoimento à Polícia Federal sobre esse caso em fevereiro do ano passado. A extrema-direita fez blague disso aqui, né? Levou isso na gozação e parece que agora o Ministério Público também. O Ministério Público tem sido bastante generoso com o Bolsonaro, vocês não acham? Apesar daquela denúncia muito bem feita no caso do crime de abolição violenta do Estado de Direito, o inquérito do golpe de Estado, que agora virou uma ação penal, mas o Ministério Público Federal está passando um panaço aí para o Bolsonaro, vocês não acham, não? Porque a história da carteira de... Tudo bem, esse negócio da baleia ainda vai lá aqui, sabe? Menor potencial ofensivo, mais uma bravata. Vocês se lembram lá que o Bolsonaro foi multado pelo IBAMA pescando na Baía de Angra sem autorização e
transformou isso numa causa lá que os patriotários defendiam com unhas e dentes, o direito à pesca ilegal. Bom, agora, essa história da baleia, ele importunou uma baleia lá com seus jet skis, né? E o Ministério Público Federal achou que isso não era motivo nenhum para processá-lo. Então, a informação que o site do CL traz é de que o Ministério Público Federal arquivou o inquérito que apurava se o Bolsonaro importunou uma baleia jubarte do litoral paulista. De acordo com a procuradora Maria Rezende Capucci, que assina o documento, a investigação deixou claro que Bolsonaro se aproximou do animal mais do que o permitido, só que não foi demonstrada a intenção de incomodar. Quer dizer, o Bolsonaro vai lá, chega pertinho da baleia, mas não, eu estou aqui tranquilão, não quero incomodar essa baleia em nada não, só estou aqui do ladinho dela, fazendo barulho no ouvido dela com a minha moto aquática, né? O que disse essa procuradora? Esta intenção, no caso em análise, ainda que possa ter existido, não foi suficientemente demonstrada pelos elementos colhidos na investigação a justificar o início da persecução penal. Então, por mais que isso pareça uma bobagem, não é uma bobagem, né? Mas para o Ministério Público Federal, o Bolsonaro não pode ser importunado por coisas pequenas, só por coisas grandes assim. E aí ele vai deixando para lá os crimes que o presidente praticou. Ontem, por exemplo, no outro caso, né? É mais ou menos assim como se fosse, assim, olha, o sujeito estupra e mata uma velhinha, tá? Bem velhinha mesmo. Aí, para fazer isso, ele rouba o carro. Então, como o crime de estupro e morte é mais grave, a gente esquece o roubo de carro, tá? É o que está acontecendo com os inquéritos do Bolsonaro. O Ministério Público Federal quer importuná-lo só por coisas grandes, né? Então, que seja bastante competente para transformar essas acusações seríssimas que ele mesmo patrocinou em sentenças pesadas para que essa gente vá para a cadeia, né? Nesse cenário confuso dessa realidade líquida que permeia hoje o mundo, principalmente o mundo da política, né? E que deforma as ideologias, nós estamos vendo algumas manifestações muito estranhas. Se você botar agora aí no seu Twitter, botar lá Bolsonaro SP, que é o Eduardo Bolsonaro, você vai ver o cara falando, o nosso exilado, exilado nos Estados Unidos, falando sobre direitos humanos para os presos do 8 de setembro. Oh, meu Deus do céu, a direita está tão comovida com direitos humanos, mas não eram justamente eles que falavam sempre assim? A turma dos direitos humanos vem aí, bandido bom é bandido morto. Essas frases são frases típicas desse pessoal e o incrível é que agora, né, enquanto a direita assume o discurso da esquerda, clamando por direitos humanos, a esquerda começa a chorar pelos mesmos motivos que a direita, né? Põe na tela para mim, Alex, por favor. Olha, vice do PT, prefeito de Maricá, Quaquá, quer armar a guarda. E com esse epíteto, com esse bordão aí, olha, bandido bom, bandido vai para a vala. Né? É uma frase que não cabe na boca de alguém do campo progressista, fala sério. É uma frase que desrespeita completamente a visão de direitos humanos que esse campo tem. Mas o Vavá está se sentindo autorizado a repetir essa quantidade de bobagens por aí. O que foi que ele falou aqui, de acordo com a nossa matéria no site do ICL? Surfando na discussão sobre armar a Guarda Municipal do Rio, o prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, anunciou que quer armar a guarda da cidade. Em um vídeo publicado nas redes sociais na manhã de ontem, ele chamou a iniciativa de ocupação democrática do território. Parece os militares brasileiros quando falam do golpe de 31 de março, né? Dizendo que aquilo foi um movimento democrático. É o mesmo raciocínio. O anúncio foi feito no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública do município. Segundo o prefeito, as novas medidas de segurança estão sendo discutidas desde o início do mandato e incluem, além da criação de um novo grupamento da Guarda Municipal, a ampliação das câmeras de segurança de 3 para 7 mil e o uso de inteligência artificial para o monitoramento da cidade. Não toleramos bandido. Não toleramos bandido com barricada e com fuzil para oprimir morador, para tomar a casa do morador. Bandido que entrar nas articulações do Estado vai para a vala. Que diabo de cabeça é essa desse sujeito? Quaquá, né? Quaquá. O desconhecimento completo da realidade jurídica brasileira que não permite a pena de morte. Não existe pena de morte no Brasil, Quaquá. E outra coisa, a guarda municipal é uma guarda patrimonial.
ela tem sido, a finalidade dela, a constituição dessas guardas tem sido distorcida, porque gente como esse Quaquá está transformando essas guardas municipais em autênticas milícias a serviço das prefeituras, né? A guarda municipal foi feita para tomar conta do cemitério municipal, da praça municipal, né? E outras atribuições assim de vigilância patrimonial. Mas com a tolerância do Congresso Nacional e o clamor por armas e por mortes, elas acabaram se transformando em facções complicadas. Aqui em São Paulo acontece exatamente a mesma coisa. Vocês viram aí outro dia o prefeito aí cantando um corinho com a guarda municipal que ele pretende transformar em polícia institucionalizada, né? Pregando aí extermínio de gente, sabe? Dá uma dura no sujeito, não sei o que mais, dá uma dura no malandro, acho que era essa a expressão que usavam naquele cântico infeliz. Mas fica aqui o registro, né, de que enquanto a direita começa a assumir o discurso da esquerda, clamando por direitos humanos, né, clamando por liberdade de expressão, que aliás eles não prezam, a esquerda brasileira começa a falar como eles. A esquerda brasileira começa a falar como essa gente. Vamos seguir aqui exercitar um pouco mais da nossa indignação. Eu sei que você está tomando café da manhã, que isso não é hora de te irritar, mas vamos lá, porque afinal de contas o dia está começando e você vai precisar da energia desse noticiário aqui para poder cravar a sua opinião sobre as coisas desse país aqui, na hora de conversar com seus colegas, com seus amigos, no trabalho, no happy hour, né? Mas, gente, o que não falta no Brasil é gente atrás de uma mamata, né? Não falta no Brasil. E um dos segmentos mais mamateiros é justamente dos tribunais de contas. Vocês têm visto aí um movimento de políticos que colocam mulheres lá, sabe? Uma vergonha, né? Mas aproveitam a sua influência política para dar um emprego vitalício para mulheres que ainda têm, né, aposentadoria integral e todas as benesses que ninguém mais tem no país. E, além disso tudo, os conselheiros dos tribunais de contas nos estados, eles receberam R$66 mil de salário por mês, segundo a Folha, em 2024, 66 mil. Hoje, o piso salarial nacional é de 46 mil. No ano passado era 44, tá? Agora, então, quer dizer, eles estavam recebendo lá 22 mil além do que a lei permite, né? E são os conselheiros, fazem par com os juízes, com os procuradores, que têm férias duplas, que têm, enfim, todas as mordomias que vocês pensarem, auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio moradia. E aí, os conselheiros do Tribunais de Contas, que muita gente classificam como uma inutilidade bem matada mesmo, ganharam 66 mil reais em 2024. Os conselheiros dos tribunais de contas não são juízes, mas têm remuneração compatível com a elite do judiciário, diz a matéria do UOL. O levantamento indica que, na média, um conselheiro ganhou 66 mil líquidos, não é nem bruto, estamos falando de salário líquido. Quanto é que dá isso bruto? Bota aí uns 80 mil, né? Mais do que o dobro recebido pelos ministros do Supremo, que ganharam em média 31 mil reais, cujo salário é considerado, e isso é letra morta, como o teto do funcionalismo público. Como acontece com juízes, os tribunais de contas tratam como se não fossem parte dos salários ganhos, como se esses ganhos não fossem parte do salário, são ganhos adicionais, que na prática acabam sendo somados aos contra-cheques como gratificações por acúmulo de função e licença-prêmio. E quem foi que ganhou mais, segundo o UOL? Está aqui o gráfico, olha, para você ver. Roraima, salário médio, R$ 164.400. Distrito Federal, R$ 158.400. No Paraná, R$ 133.100. No Rio Grande do Norte, R$ 111.400. E assim vai, né? Os estados mais ajustados do Brasil são esses que aparecem aqui abaixo do Supremo Federal. São só 3, tá? Porque a partir daqui, olha, todo mundo acima dessa linha vermelha ganhou mais do que o teto constitucional. Aqui, ó, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais foram os TCEs que se mantiveram a volúpia dos seus conselheiros sob controle? Mato Grosso, onde a remuneração foi de R$ 30.800, Rondônia com 29,3 mil e no Amazonas 25,2. O resto, todo mundo deu mau exemplo aqui, desrespeitando de maneira ardilosa e flagrante o teto constitucional brasileiro. São 7h49, vamos falar um pouquinho sobre as articulações políticas lá em Brasília, visando a reforma ministerial tão
tão propalada e tão pouco praticada, culminou só com a substituição de 2 ministros, né, até agora, mas o Lula tem mantido a expectativa de que vai fazer a reforma ministerial. E hoje na Folha de São Paulo nós temos aqui uma informação, que é essa que está na sua tela aí. Lula sinaliza a retomada das conversas e agora os aliados veem uma chance de destravar a reforma ministerial. Essa reforma ministerial estava prometida para novembro do ano passado, vocês se lembram? Na votação do orçamento. Acabou não acontecendo, e aí veio a saída da ministra Nízia, o deslocamento do Padilha para o Ministério da Saúde e a promoção da Gleisi Hoffmann da presidência do PT para a Secretaria de Relações Institucionais. E foi só, né? Mas o Centrão está querendo lá dar uma mordida em mais um naco de poder. Queriam o Ministério da Saúde, já viram que não vai rolar. Queriam a agenda do presidente, não rolou também. E agora? Agora, a Folha de São Paulo nos diz aqui que o presidente Lula sinalizou a aliados que vai procurar os dirigentes dos partidos e integrantes da cúpula do Congresso a partir desta semana para avançar com as negociações de uma reforma ministerial em seu governo. Apesar de até mesmo auxiliares do petista não arriscarem precisar o alcance dessas trocas na esplanada, há uma expectativa de que essas conversas possam destravar as negociações que se arrastam há meses. A ideia é de que isso possa acontecer agora que Lula está de volta ao Brasil depois da viagem ao Japão e ao Vietnã na última semana. Para a missão internacional, o presidente da República convidou o presidente da Câmara, Hugo Mota, o do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros, líderes de partidos como o MDB, União Brasil e PP, numa sinalização de busca por aproximação com o Congresso Nacional. Então está aqui outra vez essa história de reforma ministerial, né? Ninguém sabe nada sobre isso, só o Lula que sabe, mas o fato é que parece que não há muita disposição para ceder mais poder ao Centrão, até porque é uma relação de lealdade que tem sido uma relação de baixa correspondência, vocês não acham? As dificuldades que o Congresso criou, embora o Congresso tenha aprovado alguns projetos, né, que o governo Lula mandou, mas tem coisas importantes aí que estão para ser provadas este ano. Talvez a mais importante delas seja a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, promessa de campanha do Lula, que ele no ano passado não conseguiu cumprir. E essa promessa envolve a taxação de dividendos que são pagos a rentistas, que no Brasil estão livres de pagar qualquer imposto de renda. Então, para cumprir essa promessa, o Lula vai ter que ter apoio congressual. E a gente já sabe que o Congresso brasileiro é pró-plutocratas, né? Ele é a favor dos ricos sempre. Enquanto isso tudo se desenvolve, o governo Lula tentando aí tatear a sua governabilidade, nós temos aqui o bolsonarismo se armando para 2026, com movimentos desde já muito claros, né? No jornal O Globo de hoje, a informação de que o Bolsonaro mantém a indefinição sobre, então não quer passar o bastão ao Tarcísio mesmo, e enquanto isso começa a se reaproximar de líderes da direita. Entre esses líderes, quem? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estaria agora, enfim, tentando uma reaproximação para uma recomposição nesse lado onde há um cisma grande, né? E essa matéria aqui do jornal o Globo, eu vou ler para vocês aqui o lead da matéria, só para que vocês tenham ideia do que está acontecendo. Após se tornar réu no Supremo, pela suposta tentativa de golpe, Bolsonaro vem tentando uma reaproximação com os governadores de direita que buscam a bênção dele para concorrer às eleições do ano que vem. Desde a semana passada, Bolsonaro fez gestos a Ronaldo Caiado, né, do União Brasil de Goiás, ao Romeu Zema, de Minas Gerais, que é uma figura inexpressiva, mas que acha que pode ser o candidato da direita à presidência da República, e ao Ratinho Júnior, do PSD do Paraná. Esse trio foi alvo de frituras recentes do bolsonarismo por causa de suas pretensões para 2026. Diante do cortejo de Bolsonaro, avaliam participar de um ato pró-anistia em São Paulo, que está marcado para este fim de semana, junto do governador Tarcísio de Freitas, que é outro cotado ao Palácio do Planalto, com uma estratégia de morde e assopra. Portanto, o tempo vai passando e a direita vai tentando se reaglutinar, né? Antes de encerrar o programa, nós ainda temos 4 minutinhos, quero dar para vocês uma demonstração aqui do que está acontecendo na imprensa internacional. Nós estamos aqui, eu estou aqui na tela agora com a capa do jornal Le Monde, lá da França. Lá houve a condenação da Marine Le Pen, né, que é a Bolsonaro de saias lá na França, e ela continua causando lá. É o mesmo processo que acontece no Brasil, né? Agora,
ela está atacando um sistema que lançou a bomba nuclear aqui, segundo o Le Monde, né? Então, a França está vivendo um momento de olhar para o próprio umbigo o tempo todo. As preocupações deles são menos com o que está acontecendo no globo e mais com o que está acontecendo lá dentro, porque há uma reviravolta. E, enquanto isso, né, em função da condenação de Marine Le Pen, mas também por um movimento que é orquestrado em todo o mundo, os juízes franceses estão apavorados com as ameaças que têm recebido de pessoas da extrema-direita que os ameaçam de tudo, empalamento, esguelamento, esfaqueamento, né? Estão realmente fazendo uma campanha terrorista contra os juízes na França que tem passado apertados lá, né? O jornal Le Monde também cita o Bolsonaro hoje na capa, tá? Olha só, de Trump a Bolsonaro, passando por Orbán, Salvini e Wilders, a Internacional Reacionária une forças com o Kremlin em apoio a Marine Le Pen. Está aqui a junção dessa extrema-direita mundial apoiando Marine Le Pen. Muitos políticos nacionalistas criticaram a sentença de inelegibilidade imposta ao parlamentar de extrema-direita na segunda-feira. Para Moscou, a decisão marca a agonia da democracia liberal. Vamos ver aqui o que eles falam do Bolsonaro? Vamos lá? Cadê a articulação do Bolsonaro? Que, enfim, olha aqui, é um grande negócio, sei tudo sobre isso. Muitas pessoas achavam que ela não seria condenada, mas ela foi proibida de concorrer por 5 anos. E segue aqui a matéria. Então está aqui o Bolsonaro hoje, importante, hein, Bolsonaro? Aparecendo lá no Le Monde, né? 7h56, vou mostrar aqui para vocês. Olha, a preocupação na Espanha é com o que acontece nos Estados Unidos, né? Cada país europeu tem a sua própria ótica do processo e a Espanha está dando importância ao que está fora das fronteiras. A manchete deles é: a guerra comercial de Trump ameaça desencadear uma recessão nos Estados Unidos, tá? Lá na Argentina, vou colocar aqui a capa do Clarim para vocês, lá a Cristina Kirchner apresentou o recurso a uma defesa no processo que contesta a sua condenação, inelegibilidade e até mesmo a prisão, tá? Então espera-se agora a análise da Suprema Corte e, enquanto isso, ela fala em se tornar candidata a deputada, de novo, voltando assim, desafiando seus julgadores. Olha, estamos terminando a edição de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Nós temos marketing hoje? Temos sim, né? Nós temos aqui ainda a chamada para esse evento do ICL. Esse evento aconteceu no domingo, é super bacana. Você, se não assistiu, ainda pode assistir, tá? É o início de uma jornada, de uma grande plataforma que utiliza os esportes para dar motivação necessária para superação, que pode acontecer em qualquer campo da sua vida, no campo desportivo, no campo pessoal, nos seus negócios. É só gente estreladíssima, gente cheia de medalhas, que fala como conseguiu e como é que você deve fazer para conseguir superar os seus próprios limites e superar com isso também os seus adversários. Se você está precisando de motivação, não deixe de acompanhar despertaicl.com.br. Você vai lá, deixa seu e-mail e a gente vai dar um ingresso para você assistir a primeira aula, que foi a aula do Mark Allen. O Mark Allen é um multicampeão de Ironman, foi 6 vezes o vencedor do Ironman do Havaí e a aula dele é espetacular. Então vai lá, despertaicl.com.br, faz sua inscrição, assiste essa palestra, essa aula magna que foi conduzida pelo Eduardo Moreira, tá bom? E eu quero desejar para você uma ótima terça-feira. A gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã para começar a falar sobre o que aconteceu no meio desta semana, tá bom? Um abraço para você, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Fala galera, a gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.